Nós hoje ouvimos palavras muito elogiosas à Federação Portuguesa de Golfe por parte da EGA. Como é que a Federação Portuguesa de Golfe se sente neste momento com palavras do seu diretor técnico? Bem, para já a Federação Portuguesa de Golfe sente-se elogiada, não é? Perante tantos elogios. A relação da Federação Portuguesa de Golfe com a Associação Europeia de Golfe é uma relação de há muitos anos. Não nos podemos esquecer que o nosso presidente, o engenheiro Manuel Agrelos, foi também presidente da Associação Europeia de Golfe, é o honorário presidente no momento, foi presidente do Championship Committee, portanto há uma relação de mais de 25 anos entre a Federação e a Associação. Depois, nós este ano conseguimos socorrer a associação de duas situações, a primeira com o Banalak Trophy e o Patanks Trophy, que era suposto ser organizado na Turquia e que nós, no espaço de 6 semanas, tivemos que organizar em Portugal, e uma segunda vez com o European Men's Club Trophy, que era suposto ser organizado na Grécia e que no final do mês de agosto recebemos um pedido da EGA para se podíamos acolher e organizar o torneio. Nós já o tínhamos feito em 2010, já o tínhamos feito em 2013 aqui na Aroeira e, obviamente, que a Aroeira foi o cenário que se pôs, porque era onde nós tínhamos organizado mais recentemente. Tudo estava fresco, as equipas lembravam-se bem de como é que tinha sido o torneio e isso facilita muito a organização de um torneio destes, que para além do campo de golfe tem muita logística. Estes torneios, se calhar, são mais sobre aquilo que se passa fora do campo de golfe do que se passa dentro. Foi fácil, a equipa da Aroeira é uma equipa extraordinária, o Carlos, a Fernanda, a disponibilidade do seu CEO, do Carlos Cortês, de toda a equipa da Aroeira é fantástica. Também tivemos o apoio do Hotel Evidência, onde fazemos urgentes em conjunto, quer com os apartamentos na Aroeira, quer com o hotel. E, portanto, nós já tínhamos a receita fresca de há 3 anos atrás, foi basicamente repeti-la. E o sucesso foi idêntico, aliás, foi melhor, porque aqui conseguimos chegar a 3 voltas e há 3 anos atrás não conseguimos, tivemos de suspender uma delas. E eu acho que os jogadores hoje saíram da Aroeira satisfeitos com aquilo que tiveram, apesar de nós termos tido um último dia com uma paragem de 1h30 devido à chuva, mas que já tínhamos acautelado e em vez de sairmos de um só tee, saímos dos dois já na previsão da meteorologia e a coisa acabou de escorrer bem, porque choveu, o campo drenou extraordinariamente bem e conseguimos concluir a prova. E presumo que tenho a certeza que esses elogios da EGA têm muito a ver com isto, com a nossa disponibilidade para socorrer aquela que, no fundo, é a Associação Europeia, que representa o golfe europeu, com toda a tradição que o Arandei tem, que nos merece, e todo o respeito que tem, obviamente, no fundo, em termos de representação europeia, é a Associação Europeia de Golfe que conta, e é dessa qual nós somos associados e temos muita honra em ser associados. Mas há aqui um fator muito importante, é o facto de a Federação Portuguesa de Golfe ter sido chamada 2 vezes, com muito pouco tempo, e ter organizado 2 torneios com muita competência. Portanto, há também aqui uma questão de muita rotina, de muita experiência da Federação Portuguesa de Golfe na organização destes torneios, mesmo com um espaço de curto tempo. Nós organizamos muitos torneios por ano e organizamos normalmente, para além dos 2 nossos internacionais, o Internacional de Amador de Senhoras, que temos sempre em janeiro, e o de Homens em fevereiro, para além destes eventos internacionais, organizamos frequentemente torneios internacionais para a Associação Europeia. Portanto, nós temos, em termos de organização de torneios, Portugal, não só a Federação, mas como também os clubes e os organizadores de torneio, temos a capacidade de organizar muito bons torneios, porque nós fomos, se calhar, questionar e olhar um pouco melhor para os torneios organizados por outros organizadores, quer clubes, quer organizadores comerciais, nós temos eventos extraordinários, ou melhor daquilo que se faz no mundo. E nós, hoje em dia, Portugal, não só a Federação, mas Portugal no seu todo, são reconhecidos como extremamente excelentes organizadores de torneios. E, obviamente, que a Federação Portuguesa de Golfe, com a Associação Europeia, com a relação que temos, eles têm em nós uma confiança em que nós, efetivamente, achamos que não conseguimos fazer, gostaríamos imenso, mas lamentamos, não organizamos. Se dizemos não, nós organizamos, eles sabem que a partir do momento que nós dizemos sim, podem ficar descansados. E eu acho que é daí que vem esses elogios e essa confiança que a Associação Europeia de Golfe depositou na Federação Portuguesa de Golfe. E esta também é uma herança do Presidente Manuel Agrelos?
É com certeza, porque estas relações não são criadas de um dia para o outro, não é? Ao longo de muitos anos, e há 20 e tal anos atrás isto era tudo uma carolice, hoje em dia já há, quer na parte da Associação Europeia de Golfe, quer na parte da Federação Portuguesa de Golfe, pessoas que são pagas e são profissionais para fazer os torneios e que a única coisa que fazem na vida, que é o meu caso, é pensar em como organizar torneios. Mas há uma relação de confiança que foi construída ao longo dos anos. E nada aparece por acaso e tudo se vai construindo de uma forma ao longo do tempo. E eu penso que nós, dos anos vindouros, temos tudo para continuar com a confiança da Associação Europeia de Golfe, e não só, até mesmo da própria IGF. Nós organizámos campeonatos do mundo há muitos anos atrás e a coisa correu bastante bem. Os tempos eram outros, os participantes eram outros, mas tudo correu bem. Realizámos na Penina, em Vila Moura, campeonatos do mundo. Portanto, nós temos uma tradição muito grande e muito boa de organização de torneios. Há uma parte que depende diretamente de ti, que é o facto da arbitragem. A arbitragem portuguesa também tem estado extremamente bem. Eu acho que nesta altura que o Presidente Manuel Agrelo está a acabar o mandato, acho que também era necessária uma palavra sobre a arbitragem portuguesa e a forma como se tem comportado nestes torneios. Bem, a arbitragem portuguesa não depende de mim. A arbitragem portuguesa depende dos árbitros. O Engenheiro Manuel Agrelo foi o primeiro árbitro internacional português. Foi a primeira pessoa a fazer o curso do Barandei. Foi quando o próprio curso apareceu. Depois, a arbitragem portuguesa depende dos árbitros. E aqui há que fazer, efetivamente, um elogio a todos eles, sem qualquer exceção, porque são pessoas que dão o seu tempo livre, o tempo da sua família ao jogo, da forma, o seu contributo é através das regras, de uma forma perfeitamente voluntária. Os árbitros não são remunerados, estão aqui a utilizar os seus dias de férias ou os seus dias de trabalho, sendo que alguns deles já são formados, mas de qualquer das formas os dias que estão aqui são dias que não passam com as famílias. Hoje, inclusive esta semana, tivemos árbitros que eram dos Açores, que vieram para aqui, o caso do árbitro que temos nos Açores, que é o Guinaldo, tivemos árbitros do Norte, tivemos árbitros de Lisboa. São pessoas que dispõem do seu tempo para o golfe e é a forma deles contribuírem para o desenvolvimento do jogo. Nós temos árbitros de grande qualidade, o seu expoente máximo é, sem dúvida, o João Paulo Pinto, pela exposição que tem, por ser o árbitro que é, por estar no circuito do Ladies European Tour e por ser, efetivamente, uma das pessoas que mais sabe de regras, não em Portugal, mas no mundo, não haja dúvidas sobre o assunto. E nós todos podemos beneficiar desse facto, de termos um árbitro que sabe muito sobre regras. Temos outras pessoas que sabem muito sobre regras, poderão não arbitrar tanto, poderão até eventualmente não ser tão bons árbitros, mas sabem imenso sobre regras, e todos nós podemos beneficiar deste conhecimento, que é o conhecimento do João Paulo Pinto, é o conhecimento do Jorge Goban, é o conhecimento do João de Sá. São pessoas que sabem muito de golfe. Depois temos pessoas extremamente experientes, como é o caso do Amadeu, do António Vasconcelos. Não vou estar aqui a querer dizer mais nomes para não ficar ninguém de fora, mas são pessoas que arbitram muito e que têm o conhecimento. E todos nós, aqueles que arbitram menos, podem beneficiar desse conhecimento. E, efetivamente, em termos internacionais, os nossos árbitros são extremamente bem conhecidos. Reconhecidos, nomeadamente, porque nos eventos internacionais a língua oficial é sempre o inglês, e nós, efetivamente, somos os não ingleses que melhor inglês falamos. Isso não haja dúvidas sobre o assunto. É um dos aspectos em que faz com que todos os organizadores internacionais, não estou a falar só da Associação Europeia, estou a falar, por exemplo, do European Tour, porque nesta mesma semana temos no Portugal Masters dois árbitros portugueses, o Amadeu e o António, que estão lá a arbitrar e que são pessoas que têm a plena confiança do European Tour, e nós estamos a falar de um torneio onde há umas centenas largas, milhares de euros para o vencedor. Portanto, são assuntos sérios. E a arbitragem portuguesa está muito bem vista em termos do golfe internacional. Isso é um aspecto que nos deixa extremamente satisfeitos. Mas o mérito é único e exclusivamente dos árbitros que se dedicam o seu tempo e que estudam e que gostam das regras e fazem das regras o seu contributo para o desenvolvimento da modalidade. Há também aqui um aspecto que é muito importante, que é a cumplicidade que existe entre a Federação Portuguesa de Golfe e a Aroeira. Nós temos a Comissão da Aroeira, como temos com outros sítios. Obviamente que quando organizamos muitos torneios num campo, é o caso da Aroeira, é o caso de Ribagolfe, é o caso de Quinta do Peru, o caso da Estela, o caso do Porto, onde nós organizamos mais torneios,
a máquina fica mais oleada. Portanto, quer o staff do campo de golfe, que é sempre importante, está muito habituado à nossa forma de trabalhar, sabe precisamente o que nós queremos e o que nós pretendemos, e conhece também a forma que nós temos de trabalhar, e isso facilita muito a organização do torneio, do que irmos para um campo de golfe onde ninguém se conhece e fica toda a gente um pouco de pé atrás, até se calhar às vezes com alguma cerimónia, o que não acontece nestes campos. Portanto, são campos que nos garantem sempre uma excelente qualidade ao evento, porque há uma grande cumplicidade, quer nas equipas da Federação, na equipa da Federação, quer na equipa do campo, e isto é fundamental. O facto de ter corrido tão bem, tanto o Bonalac Trophy, Pat Kensin, e também este torneio, faz com que o nome de Portugal seja bastante dignificado, seja bastante conhecido lá fora, sobretudo pela organização de torneios, mas também como um ótimo sítio para vir jogar golfe, com bons campos, com bons percursos, e realmente isto é uma ótima promoção para o país. É sem dúvida. Basta olhar para o filo que aqui estava neste campeonato. Nós tínhamos jogadores de 24 países diferentes, ou aliás, de 24 equipas de 23 países, para ser mais correto, em que o jogador com o handicap mais alto era um 9.7 e o segundo handicap mais alto era um 4.3. Portanto, nós estamos a falar da elite do golfe europeu, que vem aqui jogar, que joga num campo que tem 20 e muitos anos, ou 30 anos, e é um campo que continua a ser competitivo, continua a ser um challenge, gostam, percebem o campo, gostam da forma como são recebidos, e esses jogadores de elite são opinion makers nos seus países. Portanto, qualquer jogador destes, nós estamos aqui a falar aqui de alguns, tiveram aqui esta semana alguns dos clubes mais exclusivos da Europa, onde para ser membro não é propriamente uma coisa fácil. Se os jogadores da elite destes clubes elitistas chegam ao seu clube e dizem: a Arbeira é um campo fabuloso, Portugal é um destino fabuloso, isto na mesma semana onde se realiza o Portugal Masters, obviamente que é uma excelente promoção para o golfe nacional, e nós somos sem dúvida um dos melhores destinos de golfe do mundo. Estamos praticamente no final da temporada, falta apenas um torneio. Se eu perguntasse qual é o balanço que tu fazes desta temporada, qual era a tua resposta? Eu tendo de ser uma pessoa positiva, portanto eu faço sempre balanços positivos. E posso fazer aqui dois balanços diferentes. Quer os balanços em termos de torneios da Federação e aqueles que nós organizámos bastante. Acho que o número de participantes no torneio não é aquele que nós desejávamos, podia ser maior, já foi em tempos. Obviamente que hoje há uma série de condições, eu penso que as mais importantes são as financeiras, que limitam a participação. Por outro lado, deixa muito satisfeito ver que a faixa etária dos torneios baixa drasticamente, ou seja, nós temos cada vez nas competições mais importantes gente mais nova, e isto é uma coisa que nos deixa muito satisfeitos. Temos o caso da Taça da Federação Portuguesa do Golfe, onde, por exemplo, o João Pedro Maganino, com 14 anos, fez os resultados que fez a taça, fez um golfe maravilhoso, e ainda esta semana, e acho que estamos no bom caminho. Ele, entre outros, eu estou a falar dele porque foi... Aliás, era o jogador mais jovem aqui deste torneio. Exatamente, era o jogador mais jovem deste ano, portanto é aquele que salta. Mas há mais problemas. Não nos podemos esquecer do Pedro Lencarte, não nos podemos esquecer de uma série deles. O Pedro Lencarte que quase que passaria o cut no Portugal Masters. Quase passaria o cut, mas atenção que chegar ao Portugal Masters estamos a falar de outro mundo. É uma coisa totalmente distinta. Temos uma geração muito boa, precisamos de mais jogadores, precisamos, obviamente, os clubes têm um papel muito importante nisso, porque quem faz os jogadores não é a Federação, são os clubes, e nós, a Federação, tem a obrigação e o dever de apoiar os clubes nesse aspecto, mas os jogadores são formados e os praticantes são trazidos ao jogo pelos clubes, nós não nos podemos esquecer nunca disso. E depois temos o balanço, se quiseres, desportivo, enquanto diretor técnico, em que esta época não foi a nossa melhor época, nós tivemos épocas recentes bastante melhores, mas em que os resultados júniores foram bastante bons, e eu acho que estamos, em termos quantitativos, no bom caminho. Temos de trabalhar alguns aspectos importantes, mas Roma e Bavi não se fizeram um dia, e efetivamente temos de continuar com a política que temos trazido desde 2003, que nos tem efetivamente ensinado. Estamos no caminho certo, e vejamos o caso do Ricardo Melo Gouveia, do Ricardo Santos, do Hugo Santos, que são jogadores que estão no European Tour ou que estão no Challenge Tour, do Pedro Figueiredo, entre outros, que estão no bom caminho. Nós estamos certos que o trabalho que a Federação tem feito
com os jogadores, e referi mais uma vez isto, os jogadores que são produzidos pelo clube, pelos clubes, e que a Federação tem a obrigação de os levar à alta competição, acho que estamos no bom caminho. Temos muito a fazer, obviamente, sem dúvida, mas estamos num caminho que eu penso que seja o certo. Infelizmente o Oporto não conseguiu um resultado tão bom como se esperaria, mas mesmo assim deixou boas indicações aqui em Araruera. O Porto teve um resultado muito satisfatório, ficou no meio da tabela. É uma equipa bastante jovem, tem o Afonso com 19 anos, o Vasco com 16 e o João Pedro com 14. É o jogador mais jovem do torneio. Têm muito caminho para frente, mas acho que significaram não só, obviamente, o Oporto Golf Club, mas também o Golf Nacional. Tiveram muito bem, jogaram bem. A equipa de Canhão jogou extraordinariamente bem, portanto é difícil ganhar uma equipa que acaba 14 abaixo, nomeadamente como dia hoje, em que os vizinhos estavam mais lentos por causa da chuva, não foi propriamente fácil, mas acho que o Oporto Golf Club teve lindamente, dignificou não só o clube, mas como também o Golf Nacional, isso não tenho a menor dúvida. Sentes que a Federação Portuguesa de Golfe está de parabéns? Eu acho que o Golf Nacional está de parabéns.